Olá, eu sou Denilson Galvão e vou apresentar o trabalho intitulado O uso de medicamentos por adolescentes com comportamento de potencial conflito com a lei, contribuição da Corte RPS, orientado pela professora Maria Tereza Seabra Soares de Brito e Alves, do Departamento de Saúde Pública. Introdução. O ato infracional é um planejamento social que requer estudos voltados à família e às condições socioeconômicas. Além do álcool e do fumo, os indicadores disponíveis apontam a prevalência do uso de dois grupos de drogas dos quais pouco se fala, os solventes e os medicamentos. Um em cada 11 adolescentes abusa de fármacos sem receita médica com medicamentos que contêm opiáceos. 13 milhões reportam a utilizar medicamentos não prescritos ao menos uma vez ao dia. Essa mediana é de 19,8 anos a 24,2 anos. Assim, o objetivo do trabalho é analisar o uso de medicamentos por adolescentes com comportamento de potencial conflito com a lei da Corte RPS de São Luís Maranhão, caracterizar esse perfil demográfico e socioeconômico, estimar a taxa de uso de medicamentos, estimar a taxa de automedicação desses jovens e estimar a classe farmacológica dos medicamentos e os medicamentos mais usados. Trata-se de um estudo transversal que utilizou dados do segundo segmento da Corte RPS. Foi realizado em 2016 e avaliou 2.515 adolescentes nascidos e residentes em São Luís Maranhão com idade entre 2 e 19 anos. Para se analisar o uso de medicamento, as variáveis foram extraídas de um questionário padronizado, onde foi investigado o uso de pelo menos um medicamento nos 15 dias anteriores à entrevista. Para a avaliação do comportamento de potencial conflito com a lei, foi utilizado um conjunto de perguntas, considerando aqueles que tinham conflito com a lei e os que responderam sim para uma dessas. As análises foram feitas no Softstat 14.0. Os resultados demonstram que 358 adolescentes tiveram comportamento de potencial conflito com a lei. Foram observados maiores percentuais daqueles que afirmaram causar algo machucado em brigas mais sérias, estiveram envolvidos em brigas com violência física e bateram em outras pessoas com a intenção de machucá-las, carregaram facas ou outra arma para proteção ou brigas, causaram algum estrago na destruição de propriedades públicas ou privadas e usaram alguma arma contra outra pessoa. Em relação às características demográficas e socioeconômicas dos adolescentes com conflito, a maioria tinha 18 anos, eram do sexo masculino, autodeclaravam-se pardo, mulato, caboclo, tinham escolaridade em nível médio, supletivo ou vestibular, pertenciam à classe econômica C. Em relação a isso, também adolescentes que não apresentavam conflito, a maioria era do sexo feminino. Em relação ao uso de medicamentos pelos adolescentes, os resultados mostram que as taxas de automedicação de uso sem indicação médica ou outro profissional de saúde entre os adolescentes com um comportamento de potencial conflito com a lei foram maiores do que aqueles que não apresentavam comportamento de potencial conflito com a lei. Entre as classes farmacológicas dos medicamentos mais usados pelos adolescentes com conflito com a lei estavam os analgésicos em primeiro lugar, depois os relaxantes musculares, os produtos anti-inflamatórios e antirreumáticos, medicamentos para distúrbios gastrointestinais funcionais e preparações de tosse e resfriado. Conclusão. Os resultados encontrados por esses estudos mostram a relevância para se promover estratégias voltadas à saúde do adolescente ao nível local e à conscientização sobre o uso racional de medicamentos. Essas são algumas das referências usadas nesse estudo. Muito obrigado.